Hoje eu quero falar com você. Gente, vocês não sabem o que está aqui hoje. Olha quem está aqui comigo. Sim, nós vamos falar de bonecas, mas bonecas terapêuticas. Eu me apaixonei por essa. Acho que porque representa eu e as minhas 3 filhas e os meus 2 netos. Sei lá, porque mais, né? Minha mãe talvez também. Então a gente vai olhar para esse mundo maravilhoso. Eu trouxe aqui a Cláudia Cacau, que a gente tinha prometido, né? Esse trabalho, essa vivência aqui. E vem com a gente que vai estar muito legal. Cláudia amada, obrigada de novo por você estar aqui. Eu que agradeço, minha irmã. Nesse episódio 13. 13 é o número da nossa bruxaria. Isso, né? Mesmo. E eu quero agora saber tudo dessas bonecas, né? Bom, primeiro essa eu acho, porque realmente me apaixonei por ela me chamou. O que é esse caminho através dessas bonecas? Porque vai ter muita conversa sobre elas hoje. Como é que você chegou, né, nelas, então, né? Elas chegaram até mim, foi uma boneca, ela até não tá, essa foi uma boneca que eu acabei não trazendo hoje, porque é uma boneca de uma técnica que eu não tenho domínio completo, mas foi a primeira que trouxe uma cura pessoal. Uhum. A primeira boneca que eu fiz à mão foi uma boneca Waldorf, e eu estava fazendo, na época, um acompanhamento para engravidar da minha segunda filha. Eu sabia que eu teria que fazer um tratamento, segundo o médico, e ela veio assim que eu terminei o último lacinho do último tênis que eu fiz assim, a boneca mais completa da vida. Ela tinha meia calça, calcinha, casaco, botãozinho no casaco, até um all-starzinho, assim. E o último lacinho, quando eu terminei, eu me descobri grávida. E daí eu falei, tem alguma coisa aí, porque era para eu ter feito um tratamento, era para eu ter feito uma outra evolução. E daí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque já falavam que essa boneca era curativa. E daí começou a aparecer o assunto bonecas. E através de uma amiga que estava estudando sagrado feminino, ela descobriu as bonecas eslavas. Ah, então essas são eslavas. São, a maior parte das técnicas que eu uso são de tradição eslava. Ah, tá. E daí um dia, nessas coincidências, num post que eu fiz sobre as minhas ervas da cozinha, um perfil russo, e daí desses, né, que a gente olha e fala assim, não, gente, não foi uma coincidência ali, foi um, né, spam aleatório, né, um bot, alguma coisa assim. Curtiu esse post. Mas aí eu li o nome do perfil, era, né, terapia com bonecas em russo. Aí eu falei, como assim bonecas caindo no meu colo desse jeito? E foi com ela que eu fiz, efetivamente eu fiz o contato. E eu fiz, assim, aos trancos e barrancos, porque ela não falava inglês, eu não falo russo até hoje. Sim. E a gente conseguiu se comunicar e eu comprei o curso dela em russo, fiz ali no YouTube com tradução, ainda a tradução do YouTube não era aquelas coisas, né? E daí eu entendi a técnica e ela era psicóloga que trabalhava com arte-terapia com bonecas. E aí começou a cair muita informação para mim, muita informação, né? As bonecas vinham, brotavam, assim. E daí, claro, conheci o conto da Vasalisa, no Mulheres que Correm com Lobos, né? Entendi que tipo de aspectos intuitivos. E eu terminei, inclusive, recentemente, né, a minha pós em artes manuais para terapias, que também aprofundou nesse sentido. E durante um congresso, eu ofereci uma vivência de bonecas. E daí, quando eu comecei a atender mulheres com as bonecas, ali por 2018, 2019, eu via nelas também, além de mim, né, de trabalhar comigo, eu via nelas as transformações. Assim, o momento emocionante dela olhar a boneca pronta e ficar absolutamente extasiada, chocada com o que ela tinha feito. Né? Mulheres que não tinham habilidades necessariamente manuais. Sim, isso eu acho muito interessante, né, nessa terapia, porque a pessoa precisa, na cabeça dela, no primeiro momento, que é assim, eu não sou artista, eu não tenho habilidade manual, ou como muita gente fala, não tenho criatividade, não é verdade? E não é, né? É um caminho totalmente intuitivo, é um caminho do coração que vai transpor naquele objeto, né? Seja boneca, seja o que for, mas na terapia artística, tô certa com isso? Isso. A criatividade é natural do ser humano. O ser humano acha, na verdade, as pessoas em geral, elas dizem que, eu não sou criativo porque eu não tenho ideias. Mas ideias, o mundo das ideias, ele não é a criatividade. Criar é manifestar. Então, essa é uma ideia que a gente precisa entender, inclusive dentro da magia.
Se você tem muitas ideias, você não está necessariamente sendo criativa. Você está num mundo que é sutil. Você não está colocando no mundo. O que é criar? É manifestar. Então, a materialidade da arte manual, ela traz para o mundo uma intenção. Ela manifesta numa intenção. Sim. Né? Então, é diferente você colocar isso só num... vou usar um outro exemplo, uma oração... Que é mais, eu estou pedindo algo, e você manifestar algo para que essa energia manifesta consiga dar uma direção mais potente para aquela tua intenção. E eu sempre digo, no processo terapêutico, que os teus 5 sentidos físicos, eles estão aqui para te ajudar a manter a direção. Então, se eu coloco nessa arte manual uma intenção de cura, uma intenção de liberação para um processo que eu tenho interno, essa direção, cada vez que eu olhar para a boneca, eu vou lembrar que aquela direção está ali. Mesmo que eu não esteja olhando diretamente, lembrei. Talvez não seja plenamente consciente, mas ela pode estar sempre num campo um pouquinho mais inconsciente ou subconsciente, trazendo aquela lembrança de... Olha, e daí você começa a ver nas sincronicidades, é o que a gente chama de magia, Sim. né? Nas sincronicidades da vida, você direcionando o teu pensamento, as tuas ações, para conectar mais com a direção que te traz aquela cura. Né? Então, o teu tato, a tua visão, o teu olfato, tudo está indo na mesma direção. É mais fácil isso acontecer. E qual que das que você trouxe? Porque, gente, ela trouxe literalmente aqui, ela trouxe um arsenal de bonecas, entende? Não é um ônibus, assim, estacionou e chegou. Das que você trouxe aqui, qual delas é a tua mais antiga? Ou as mais antigas? A primeirinha que eu fiz foi essa aqui. E tem uma história bem, bem bonitinha, assim, que quando eu fiz uma segunda, eu fiz várias, mas eu fiz uma para minha filha. E daí eu vi, essa da minha filha estava toda soltinha. Essa aqui ela tinha vindo assim, na técnica que eu fiz, ela estava toda amarradinha e tal. E daí eu olhei e falei, menina, você está muito presa. E daí eu puxei o véuzinho dela mais para trás, eu peguei aqui a manguinha dela, dei um piquezinho para ter uma manguinha mais curta. No dia seguinte que eu acordei, ela dormia na cabeceira da minha cama, ela acordou com os 2 bracinhos para cima, assim. Que legal. E daí eu falei assim, nossa, ela ficou feliz de estar livre, né? E depois, naturalmente, a lã foi abaixando, assim. Mas, assim, elas dão um jeito de contar, inclusive, o humor delas, o que elas querem, como elas querem se modificar. Eu digo que o processo da boneca nunca está completo, ele está sempre evoluindo, né? E essa aqui foi a primeira que eu fiz, daí na técnica mais completa. Essa eslava também. Essa eslava também. Ela tem aqui, a base dela é toda em tecido enrolado. Tem um jeito da gente usar também madeira, galho, né? Tem E esses materiais também tudo natural. É tudo natural. E a pessoa, você deixa à disposição vários materiais e ela vai intuindo o material? Isso, quando é pessoalmente, sim, né? Eu tenho muito material para boneca aqui. A arteira sempre tem, né? As que estão me ouvindo aqui, que gostam do tricô, do crochê, de uma costura, sabe o que a gente quer dizer. Tem um armário lá meio dedicado a isso. Mas eu tenho muito material, mas eu passo, quando é online, por exemplo, que dá para fazer online. Dá para fazer online eu passo também? uma lista de material. E assim, entre esses materiais, que é o exemplo que eu quero dar com essa boneca, a gente traz uma força ancestral. Aqui eu pedi uma peça de roupa da minha mãe. E eu tirei alguns pedaços desse tecido para agregar na boneca essa energia da minha ancestralidade. E essa boneca eu levei para pedir a bênção da última ancestral feminina que eu tinha viva, que era a minha tia. Né, ela faleceu há pouco tempo. Mas eu levei e ela tinha uma doença degenerativa, nervosa, então ela já não se comunicava mais. Ela já não reagia tanto a estímulos, mas algumas ela era freira, né? Então, algumas das irmãs que estavam com ela falavam que ela tinha um jeitinho de falar, porque elas conviviam diariamente com ela. E eu levei, e daí eu pedi licença para o meu pai, né? Que meu pai foi junto, e expliquei para minha tia, falei, tia, eu fiz essa boneca para receber essas bênçãos ancestrais, expliquei brevemente, né? E falei, se a tia sentir de me dar a bênção, eu coloquei a mão dela em cima da boneca, né? Falei, pode fazer do jeito que a senhora consegue agora, né? E coloquei a boneca na mão dela, e ela, assim,
nas visitas, ela fixava o olho no meu pai e a gente podia falar o que quisesse em volta dela, ela não tirava os olhos do meu pai. E nesse dia, ela parou de olhar para o meu pai e olhou para mim. Uhum. E enquanto ela ficou com a boneca na mão, ela ficou olhando para mim. E até o final da visita, ela não tirou mais os olhos de mim. E daí eu comecei a conversar com ela. E daí falei, tia, a tia entendeu? Se a tia entendeu, pode piscar 2 vezes para ver se a tia entendeu o que eu pedi? E daí ela piscou 2 vezes. Olha que lindo. E daí eu continuei. Daí meu pai entrou ali um pouquinho no... Será? Duvidou um pouquinho, né? Não sei. E acho que também porque mexe emocionalmente com a gente nessa situação. E daí eu passei a conversar mentalmente com ela, assim, né? Mentalizando, né? O que eu falei, agradecendo a bênção, agradeci falando, mas agradeci também mentalmente. Contei histórias para ela dessa boneca. E eu via que ela piscava para mim. Ela não tirou mais os olhos de mim. Então foi um momento muito emocionante de saber que essa boneca, ela tem a bênção de todas as minhas ancestrais femininas, né? Inclusive da minha sogra, porque meu marido tem ancestralidade eslava, né? Sim. Ele tem uma descendência polonesa e eu não tenho, né? A princípio, né? Sim. A Europa é uma bagunça, né? Mas assim, a princípio eu não tenho. Então eu queria poder passar isso para as minhas filhas. E eu pedi para minha mãe fazer uma oração para ela e pedi para minha sogra também. Então ela realmente a bonequinha que abriu esse caminho de bênçãos. Uhum. Abriu também umas coisinhas para limpar, porque daí virou uma baguncinha. As ancestrais falaram, escuta, essa técnica é minha, como assim? Eu tive que resolver, né, algumas questões ali na apometria. Mas consegui, né? Consegui liberar esse caminho. Mas é o propósito delas, trazer cura. Nem sempre a gente está entendendo que ela só vem trazer as bênçãos, né? E a cura é uma bênção, por mais que a gente tenha que passar por um processo, às vezes que gera um pouco de dor, um pouco de dúvidas, mas ela traz um processo de cura, né? Sim. E essa aqui, que eu me apaixonei, o que ela me conta sobre ela? Ela eu fiz como protetora da minha casa. Uhum. E a história dessa boneca eu fiz com muitos elementos da cultura eslava, né? Ela é conhecida como a boneca de proteção mais completa porque entre ela e as 5 crianças e mais o masculino complementar, soma 7. Então ela confere todas as potências, né? O equilíbrio do masculino, mesmo o masculino não estando assim claramente presente, com ele que soma 7, porque as crianças também contemplam isso. Uhum. Então ela vem trazer tudo, toda a criatividade. Daí eu fiz questão também de trazer, né, os meus códigos de cores aqui, os chakras, né? Estão mais desbotadinhos, porque ela já não é tão nova assim. Eu trouxe esse elemento que é um elemento de poder, né? A gente fala de elementos de poder, por exemplo, dos saberes antigos do feminino. O avental é um elemento de poder, que depois foi transformado ali nos anos 50 numa outra função que acabou gerando na gente até um pouco de ranço de usar o tal do avental, Sim. né? Mas o avental sempre foi um instrumento de poder, porque além de proteger, claro, a função primária dele proteger a roupa de respingo, né? Ele protegia o ventre da mulher. É por isso que até na maçonaria os homens usam avental, Perfeito. né? Eles têm um avental e o avental na maçonaria ele tem toda uma informação ali, né? De imagens, cores e proteções, né? Então até de não hierarquia, né? Quer dizer, não é simplesmente um avental para lavar louça, né? Isso, exatamente. Então, os estudos de alta magia, os estudos ancestrais entendem o que é necessário proteger nessa região do baixo ventre e até do umbigo, né? Aquela história de tapar o umbigo, né? É uma fonte de poder e é onde pega a criatividade que a gente estava falando antes. Sim. Né? O domínio do 2º chakra ali, por exemplo, que é no baixo ventre, ele acaba deixando a pessoa com toda a criatividade bloqueada. Que é o que as pessoas vêm, né, dizer, eu não tenho criatividade. Você tem criatividade, aonde que você deixou bloquear isso? Então, aqui no avental dela, vocês já devem ter visto, talvez, né, nos bordados antigos, esses elementos. Eu trouxe alguns, existe uma simbologia riquíssima. Então, tem peixe, tem ave, tem onda, tem pirâmide, tem triângulo. Tudo significa alguma coisa. Na feirinha aqui em Curitiba tem bonequinhas eslavas, inclusive, que elas entregam junto um papelzinho falando o que é cada elemento. É bem bonito, assim, esse trabalho.
Como tem nas pêssacas, né? Aqui nos ovos, né? Tudo tem significado. Cada pinturinha daquele, cada desenho daquele tem um significado espiritual, né? Eu aprendi isso lá no Bosque do Papa, naquela loja lá. Elas ensinam um monte de coisa. Maravilhoso. Elas têm, inclusive tem bonecas muito tradicionais, até as bonecas que são são ucranianas, né? Sim. Não polonesas, elas têm o fio no rosto, que é uma proteção. Você vê que todas as bonequinhas aqui, elas não têm rosto. Isso que eu ia porque as perguntar. avós russas ainda hoje, né? Eu sei porque eu tive a professora russa, mas as avós russas ainda hoje dizem que não precisam ter olhos demais na casa. O que é isso? É proteção das energias que vêm de fora, de maus espíritos, né? Por isso que não tem rostos, né? Nenhuma delas tem olhos. Eu li uma vez, me diga se isso é verdade nos teus estudos aí, nessa sua formação que você fez, que eles não colocavam rosto nas bonecas para que elas um espírito não se apossasse, um espírito mau não se apossasse delas, né? Isso, e não espiasse ou se manifestasse de outras formas dentro da casa. Porque como elas ficam dentro da casa, elas são guardiãs, né? E aqui, só para terminar de explicar a questão do avental, por que tem muitos bordados nesse avental? Porque é uma confusão, para quem olha, vai se perder aqui nesse olhar dos bordados e não vai passar disso. E se conseguir passar, ainda tem um segredo, que a parte dos aventais atrás sempre é preta, porque o preto bloqueia. Sim. Então, a parte da frente do avental riquissimamente bordada para distrair aquela energia. E se passar, ainda tem um bloqueio aqui do preto, né? Então, eu trouxe muita simbologia. Tudo que eu descobri de simbologia, como eu falei da outra, né? Essa aqui já tem uma base que é em madeira. Ela tem tecido também, mas é em madeira. Ela tem uma firmeza aqui, né? Se eu não me engano, é de IP ela. Tem que até lembrar aqui que madeira, madeiras, né? Que eu usei. Sim. O que eu achei de galhos, eu tenho até alguns em casa, né? E ela fica num lugar especial da minha casa, protegendo a casa. Né? Então, ela está ali à disposição e, assim, todas elas já foram atacadas de alguma forma, né? Sempre tem uma tracinha, às vezes uma aranha. Quando tem as aranhas, eu adoro, né? Porque eu sei que a aranha está ali tecendo algo, né? Para mim, enriquece. Mas elas já passaram por vários processos sem a minha interferência, né? E algumas vezes eu fico pensando, né? Para algumas, será que eu desmancho, refaço? Será que eu preciso trocar uma parte ou outra? A gente, por exemplo, quando você olha, porque não queira ou não, o tempo vai mudando, né? As condições do material. Mas elas podem ser desmontadas e remontadas, ou daí você dá um destino para elas e faz uma nova? Como é que é isso? Depende. Terapeuticamente, como é que isso funciona? Depende. Já me apeguei a bonecas que precisavam ser descartadas, por exemplo. Fiz uma boneca natural, fiz uma boneca que usei pinha, usei agulhas, né, de pinheiro, e fiz ela porque eu tive uma hérnia de pescoço, né? Então, em 2019 eu passei por esse processo muito dolorido, eu falei, eu vou fazer uma boneca para me liberar disso, e foi um dos processos que eu usei que me ajudou muito a curar, sem precisar, inclusive, ir para cirurgia. Né? A minha hérnia, não precisei fazer cirurgicamente nenhuma interferência. Só que eu me apeguei àquela boneca. E era para eu ter queimado ela, eu tinha feito um propósito, a gente pode descartar queimando, enterrando, são vários tipos de transmutação, porque a terra também transmuta, só que ela transmuta no tempo dela, mais lentamente. O fogo não, o fogo é mais rapidamente e ele sutiliza a energia, então nem tudo pode ser descartado no fogo. Isso é uma informação para quem gosta de magia muito importante. Porque às vezes você está falando assim, ai credo, não quero mais isso, vou jogar no fogo. E o fogo está sutilizando aquela energia, e daí depois que está no sutil é mais difícil de você se livrar dela. Então às vezes a limpeza prévia antes de jogar no fogo é importante. Mas essa boneca eu sabia que eu ia colocar ela no fogo, agradecer todo o trabalho que ela fez e colocar ela no fogo. Ela foi só em 2021, assim, levou uns 2 anos para trabalhar isso. E consegui me desapegar dela. E provavelmente desapegar de algo que estava ali no teu pescoço preso, na sua cervical, que precisava ser, né, entregue. Mas daí o que a gente diz nessa hora? Ela é tão linda, eu não quero. E na verdade sim, né? É um processo que vinha
se construindo de outra forma. Sim. E quem que você traz aqui mais para nós hoje, para falar isso de que seja curativo, que possa trazer para alguém? Eu quero depois que você mostre aquela da raiva, que eu acho muito legal. Ela é muito presente nas minhas sessões. Mas eu quero trazer essa aqui antes. Essa aqui foi a última vivência que eu fiz. Fiz um ritual coletivo online, né? Conduzi as mulheres a construir uma boneca que a gente trabalhou expressão no mundo, trabalhou essa força de quinto chakra, de colocar a voz no mundo, né? Foi uma vivência voltada especificamente para mulheres, para colocar a voz no mundo. E claro que cada vez que eu conduzo um processo, algo em mim também se movimenta. Então ela nasceu um pouco antes da vivência, e daí, nessa tua pergunta que você me fez anteriormente, inclusive, né? Eu desmontei ela toda para poder fazer o passo a passo reverso para fazer os slides, inclusive, para ajudar na parte didática da construção da boneca. E remontei junto com elas, né? Então, fui refazendo junto com elas durante a vivência. E é uma técnica que ela traz camadas, e daí a gente trabalhou, né, no processo várias camadas, mas ela já agregou algumas coisas a mais, por exemplo, os enfeites, um patuá. Então, às vezes, as bonecas vão pedindo algo, e para cada mulher isso se manifestou também. Algumas falaram, eu sinto de colocar uma coisa penduradinha aqui. Pode pôr. Tudo pode, porque não tenho como negar a intuição daquela mulher e dizer que é errada. Para o processo dela vai fazer sentido. Sim. Né? E ela veio, depois eu entendi que, para mim, ela veio como expressão para ser meu bastão de fala em vivências presenciais de boneca. Então, ela vai ser a boneca faladeira do processo. E a Raivinha... A Raivinha. Ela tem um nome. Eu estava até brincando antes da gente começar a gravar aqui. Ela nasceu, vou mostrar ela de costas aqui para vocês terem uma ideia, ela tinha pernas. Então, ela era o Coisa do Quarteto Fantástico, assim, fortinha. O Coisa é ótimo. Braba. E foi a boneca que quebrou meu paradigma de não posso fazer um sentimento negativo numa boneca. Eu fazia toda uma ancoragem, eu trazia, né, meditava antes para estar muito, muito zen para poder fazer as bonecas. E daí um dia eu estava realmente num processo muito intenso de raiva. Isso aqui era uma camiseta que eu picotei inteiro porque eu não queria mais aquela camiseta. E daí eu fiz fios dela e daí eu falei, eu vou fazer uma boneca raivosa. E assim que eu terminei de fazer o Coisa do Quarteto Fantástico, eu olhei para ela e falei, que linda! Eu falei que foi a primeira vez que eu me apaixonei pela minha raiva. E foi ali o início da cura. Sim. E eu levo ela para as sessões. Ela não tinha trancinhas, as trancinhas vieram depois. Ela não tinha sainha, ela não tinha um colete brilhante. Tudo isso foi vindo depois. Ela ganhou uma coroa, daí ela tirou a coroa, enfim. Mas foi... Até a acupuntura eu trabalhei nela. Minha acupunturista, na época, eu falei assim, vamos testar a acupuntura? E daí ela fez a acupuntura na boneca. Ela falou assim, vou ver que pontos dá pra gente trabalhar. E foi bonitinho. A gente deixou ela uma semaninha lá com os pontinhos de acupuntura e trouxe uma leveza pra mim, de alguma forma, assim, né? Não tem como explicar detalhes, assim. É muito processo que a gente faz, né? Mas ela veio trabalhando de várias formas diferentes. Ela ainda tem o nome de Raivinha, porque eu falo que essa raiva, ela é minha melhor amiga, ela não me abandona. Raiva a gente não cura, a gente aprende com ela. Né? Eu acho assim, de tudo que eu já li da raiva, e eu fiz ano retrasado uma formação muito interessante em alquimia, e ali a gente aprende sobre a raiva de uma outra forma, né? O quanto a raiva ela é sagrada. Né? Se você sabe lidar com essa energia, porque a raiva muitas vezes a força motriz para a gente fazer transformações na vida. Né? Às vezes vem uma raiva que diz assim, tá, e agora? Ou você vai mudar, ou você vai voltar para a forma como você estava. Claro, se a gente não cuida dessa raiva amorosamente, não acolhe ela realmente pode virar um ódio. Aí a gente entrou em outro patamar, né? Então, as pessoas meio que confundem esses sentimentos, raiva, ódio, né? Mas tá enojado, também meio que parece que é uma raiva, mas não é. Mas a raiva em si, ela tá na base do nosso chakra primeiro ali, e é ela que fez grandes transformações no mundo, né? A pessoa às vezes chega num momento e diz assim, não quero mais essa vida para mim, né? Eu falo que é a sombra que dá o limite.
Porque na luz, todo mundo é luz, né? Se eu olhar para o sol, por exemplo, é o exemplo que eu amo. Se você olhar para o sol, você vai ver uma mancha difusa luminosa. Na luz, se você juntar todo mundo na luz, é todo mundo assim. Ninguém é ninguém. Ali é tudo coletivo, é tudo bonito, né? Sim. É o todos somos um. Para você se individualizar, você ser você mesma, você tem que ter cor, você tem que ter sombra. Então, até um arco-íris tem sombra. Que é uma coisa que ninguém pensa, né? Sim. Então, quando a gente olha para os nossos chakras, se a gente olha aquelas 7 cores, elas são diferentes refrações da luz maior. Para você se individualizar, é necessário que você tenha sombra. E não, não deveria ter sombra, porque eu deveria ser só da luz. Não dá. Senão você não é você não se individualiza. Né? Então, é o eclipse que te mostra. Né? Eu falo que a raiva é o nosso eclipse pessoal. Ele que dá o limite na nossa luz e fala, para de entrar no processo do outro e para de deixar o outro entrar no teu. É isso mesmo. E ela me ensinou muito, muito. Me ensina até hoje sobre isso. Né? Eu levo ela para as sessões, eu apresento ela... Não só nas sessões de boneca, né? Sim. Mas nas sessões, quando a gente precisa trabalhar a raiva feminina, é um tema muito recorrente nas minhas sessões. Ah, isso é? Muito recorrente. Mas a raiva feminina, ela é uma raiva, digamos assim, escondida? Ou ela é descontrolada? Ou tudo meio que junto, assim? Ela quando é aparece... o processo mais condenado pela sociedade. A mulher não pode sentir raiva, tem que ser boazinha. Isso. Os homens podem, e às vezes, são estimulados a essa violência, né? E a mulher não pode se exaltar, porque daí ela entra nesse outro lugar que desqualifica. Então, eu autorizo a raiva das mulheres. Eu falo, não, essa raiva existe, ela tem um lugar e ela pode ser tua melhor amiga. Ela pode, inclusive, te contar por que ela tá ali. Ela é a amiga que vai ser verdadeira, honesta com você, vai sentar do teu lado e vai falar assim, você vai deixar isso acontecer de novo? Não vai, amiga? Porque eu não vou deixar... Né? Ela é a que ajuda a botar limite no que está te incomodando. Então, ela é muito bem-vinda nas sessões. A gente convida a raiva para conversar. A gente chama, a gente autoriza. A mulher, normalmente, ela se desautoriza a sentir raiva. Ela fala, eu não devia estar me sentindo assim, isso é negativo. Tua raiva não é negativa, ela pode estar negativada, mas em geral é porque você não colocou limite numa situação que você internalizou, mas ela não é tua. Né? Então a gente consegue tirar isso, individualizar essa mulher, literalmente, né? Tirar ela desse processo e entender que aquilo que ela está se condenando ou que ela está até com raiva de si, é uma raiva que vem de fora. É algo que precisa, inclusive, ser colocado para fora novamente. Sim. Né? Sim, não. Então, muitos aprendizados. Essa aqui é uma sábia, eu achei ela uma fofura quando você tirou ela. Eu falei assim, eu gostei dessa. E ela é muito assim, você viu? E é hoje, vim de cor vermelho. Cor segundo chakra. Eu vim de vermelho até, né? Raiva, criatividade, uma andando do lado da outra, né? Ela tem tudo isso. Quem mais vem aí? Me conte. Tem os bebezinhos também, né? Eu levo... É uma dos formatos de boneca que eu levo para as feiras com os produtos mágicos, né? Os bebezinhos, eles vêm trazendo energia de lua nova, né? Então, nós estamos, inclusive, na lua nova. Sim. Energia de lua nova é semente. Ela pode proteger uma gravidez, pode proteger... Eu tenho um bebezão aqui. Essa aqui foi a primeira que eu fiz. Daí é uma técnica mais completinha do que as bonecas pequenininhas, assim. Mas essa grandona, assim que eu terminei, ela não deu 24 horas... Eu olhei pro Diego e falei assim, eu preciso descobrir o que me aconteceu com 2 anos e meio. E dele, por quê? Eu falei, porque eu olho para as nossas filhas com 2 anos e meio de uma surtada, assim. Tem alguma coisa que aconteceu nessa idade. Aí ele olhou para a boneca, olhou para mim e falou, foi rápido isso aí, não deu 24 horas. Eu tive o insight que eu precisava, inclusive, para uma cura bem profunda. E elas vêm também nesse sentido, trabalhar a criança interior ou proteger, porque essa aqui, ela é conhecida como a boneca do joelho. Em russo, a expressão que se diz é boneca do joelho. Por quê? Porque ela é feita no colo. Eu ia dizer que era aquele igual bebê que tem aquela cara de joelho, né? Isso. Pode ser também. Mas é a boneca que é feita no colo. Então, aqui é onde as mães e, às vezes, as avós, as tias, constroem a boneca com peças de roupa da família que foram usadas em momentos festivos, de celebração. Olha, que lindo. E essa boneca tem, assim, histórias lindíssimas, histórias emocionantes, assim. O pai
levava nos tempos antigos, né? Levava a boneca, vestia uma das camisolas da mãe, no momento do trabalho de parto, levava essa boneca para dentro do paiol e escondia ela atrás das costas e gemia como se ele tivesse em trabalho de parto, para atrair as más energias para ele, para que o parto corresse bem. Olha que coisa mais linda! Uma integração de sagrado masculino e feminino muito linda, assim, né? E era justamente onde eu ia entrar agora, perguntar qual era a relação do homem, né? Junto com isso, porque quando a gente fala em boneca, fica só para as meninas, só para as mulheres, né? Mas você já teve homens fazendo esse processo? Já conduzi processos lindos com homens. E daí depende se ele quer trabalhar um aspecto do feminino ou se ele quer trabalhar um aspecto do masculino, porque a gente tem como fazer bonecos também. Eu até procurei num dos Imbokes, que o Imbolc é um festival da roda do ano que a gente faz a boneca do milho, né? Eu até procurei meu bonequinho de Imbolc, ele não quis vir, ele se escondeu. Ele não achou. É que você deve ter poucas em casa, deve ser realmente uma coisa, né, bem fácil de achar. Ele veio, assim, bem masculino, mochileiro, com cajado, andarilho, né? Então, ele pode vir com uma energia bem masculina mesmo. E tem o boneco, na tradição eslava, tem o boneco do sol, que ele leva... como se fosse como é que chama aquele do navio? Eu sei, aquele que, astrolábio. Um timor, não? O timão. O timão. Timor é o Achei país. que era o astrolábio. Não, um timão na mão, feito em amarelo ou laranja, e ele carrega entre as mãos, como se fosse a roda do sol. Então, é bem como se fosse uma mistura no tarô da carta do mundo com a carta do sol. Sim. Ele dá direção. Esse boneco, ele é bem masculino e ele traz essa roda solar nas mãos para dar direção. E é um processo muito lindo de acompanhar, assim, porque é um processo que pode deslanchar a vida da pessoa, porque ela começa a entender o caminho que ela está abrindo na frente dela. Sim. Né? Então, dá para fazer bonecos com energia masculina, sim. É um complemento muito bonito, assim, do processo. E eu já tive vários homens nas feiras que levaram bonecas bebês. Olha, que lindo. Para trabalhar rituais pessoais, inclusive de cura da criança. Da criança interior, né? De cada um, né? Um ritual... teve um que me pediu... a esposa estava tendo muito problema de enjoo, porque estava numa segunda gravidez. E daí foi uma gravidez que foi mais inesperável, porque o bebê era pequeno ainda, acho que tinha 8 meses o bebezinho deles, e daí foi uma coisa um pouco inesperada para os dois, assim. Então, ele falou assim, será que esse enjoo tem a ver com essa aceitação de que foi meio do susto? E daí eu falei, por que você não leva, então, uma boneca? E daí eu perguntei para ele, falei assim, daí, vocês fizeram um ritual, né, quando tive a oportunidade de encontrar novamente com ele, e eles ritualizaram a aceitação desse bebê, a chegada, a proteção, abençoaram essa gravidez juntos, ritualizando com a boneca bebê. E ele se emocionou muito, ela se emocionou muito, assim. Então, eu, às vezes, acompanho, né? Teve uma pessoa que chegou, levou um bebezinho também, estava no processo de tentante. Eu encontrei ela na feira seguinte, ela falou assim, deu certo. Que legal. E na outra feira que eu encontrei ela... Já estava com o aliás, bebê, não encontrei ela. Eu encontrei a irmã dela, ela falou assim, eu só vim para te mostrar isso aqui. Daí ela me mostrou uma foto da irmã com o bebê. E falou assim, ela pediu para eu te mostrar, porque ela sabe que teve a bênção dessa boneca. Então, assim, as histórias chegam até mim e me emocionam muito, assim, porque elas fazem transformações que eu nem imagino. Eu brinco que eu não ponho muita regra. Sempre que eu ponho a regra nas bonecas, eu que tomo o pedaço. Quando eu digo, melhor não pode fazer isso, elas vêm e me mostram diferente, me dão mais uma abertura. Sim. Né? E essas, nesse formato diferente agora, que são dos fios, esse estilo aqui, o que são essas? Que técnica é essa que você tem? Nós já vamos para as perguntas, porque senão a gente vai passar do tempo, mas o que é... São as que eu levo, né? Elas vieram até maiores agora, né? Nesse segundo momento, vou mostrar todas juntas. Elas eram menores antes? Elas eram desse tamanho. Eu uso normalmente fio de rami, como eu falei. Normalmente eu opto por materiais naturais, então aqui eu usei o fio de rami. É possível usar fio de lã também, mas lã natural, né? Prefiro o material natural porque a gente trabalha com magia. Quanto mais natural, mais próximo de... mas assim, tem enfeites que a gente não tem como evitar, um nylon, uma coisa assim. Mas a base eu prefiro sempre deixar o mais natural possível. Os tecidos que eu uso são, na maioria, tricoline, que é algodão.
E nesse formato elas vêm com cada uma com a sua potência. Então, como é que eu direciono a energia? Através das cores, né? E eu não coloco intenção. Essa é a maior propósito que eu tenho com elas. Quando eu levo elas no sentido de levar para o público essa magia, eu levo elas sem intenção, porque o objetivo é a pessoa que recebe a boneca ou adquire a boneca colocar a intenção. E ela pode ser dada? Então, por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, eu quero comprar uma que eu acho que essa vai ser boa, sei lá, para minha irmã. Claro. Daí eu posso escolher e levar. Você pode presentear, né? Eu sinto que a minha irmã precisa trabalhar uma questão de saúde, uma bonequinha verde pode ajudar ela a trabalhar essa questão de saúde. Eu sinto que precisa mais proteção, né? Então, que linda essa. Elas vêm, né? Quando elas vêm para proteção, elas vêm com esse tom de preto, mas elas vêm bem poderosonas. Sim, assim. Esse aventalzão aí, né? E prosperidade, né? Elas vêm trabalhando prosperidade. Às vezes tem feira que todas elas têm um patuazinho, às vezes tem feiras que elas vêm com elementos bem específicos, assim. Então, eu nunca consigo prever ou fazer, vai ser esse padrão de boneca. Né? Elas que me mostram o caminho que eu vou caminhar, né? O caminho que eu vou trazer elas para o mundo, mas a intenção é quem abençoa a boneca. Então, eu falo que ela é um amuleto. Você vai acender uma vela, você vai dar a bênção para essa boneca e vai falar assim, boneca, por favor, sussurra ali, me ajude nisso. E daí as pessoas perguntam, onde é que eu deixo ela? Eu falo, deixa ela te contar. Se eu falar, elas vão brigar comigo. Então, às vezes, já teve caso de eu colocar no altar e elas caírem. Ninguém mexia, não era nem o gato que estava derrubando. Sim. Mas elas caíam e daí eu falei, tá bom, então eu vou colocar em outro lugar. Colocava em outro lugar e ficava, é aqui, obrigada. Era isso que eu queria. Então, elas dão um jeito de falar. Elas têm uma forma de achar essa comunicação. E também você, como pessoa, né, que está ali com essa terapia, você está treinando a sua intuição. Né? Porque também como a raiva foi uma coisa feia, não permitida para nós, a intuição também, né? A intuição foi afogada, né? Queimada, afogada, né? Olhada como bobagem, né? Como um descaso, né? Tá tendo aquelas coisas, né? Como loucura. Como loucura, né? Sendo que é uma capacidade que nós temos e que realmente traz transformação. Sim, é o que mais conecta a gente com o que a gente deveria estar fazendo na vida de saudável, né? Eu gosto de trazer essa ideia de saúde, porque é o que te diz, às vezes você está se batendo com milhões de problemas na tua vida e, na verdade, assim, teu trabalho está sendo muito pesado para você. É muita pressão, né? Às vezes a pessoa acha que eu atendi uma mulher esses dias e ela me falou assim, eu tô achando que eu tô num quadro depressivo. E daí durante o atendimento ela me fala que ela terminou uma reunião com o chefe 00:05. Eu falei, você não tem depressão, amada. Você tem muita pressão, não é depressão, é muita só pressão. Né? Então, às vezes, é esse insight que precisa vir para a pessoa entender que ela precisa modificar algo na vida dela para ser mais saudável, para ter mais saúde. E daí, a partir disso, sem dizer que tudo vai acontecer num passe de mágica, né? Mas a partir disso, conseguir trabalhar o contexto que ela está para conseguir sair desse lugar e ir para um lugar mais saudável. Né, para ir para um lugar que ela consiga realmente ter mais tempo de se alimentar melhor, de descansar melhor, né? Às vezes são detalhes pequenos, mas que o mundo não quer manter a gente nessa neura da produtividade. Claro. Né? Vamos ver as perguntas lá, depois eu tenho mais umas ainda. O que vem lá? Vamos lá. Henrique Andrades está perguntando, nunca vi essas bonecas, é voodoo? Isso deve ter um clichê, né? Essa pergunta é muito comum. Na verdade, assim, o voodoo é uma vertente espiritual africana que tem toda uma particularidade, né? Então, não tem nem como eu falar sobre isso, além de não ser meu lugar de fala, eu não tenho conhecimento profundo para falar sobre isso. Mas não é só boneca, né? Eles têm uma relação com objetos que lembram a forma humana, mas essas bonecas, além de elas serem de uma outra região do mundo a princípio, né, são as bonecas eslavas. Nessas bonecas que eu levo para as feiras, eu agrego conhecimentos também das Spirit Dolls, de outras bonecas que são da magia, né? Mas eu estou trazendo a raivinha de volta, porque vocês lembram que vocês ouviram inteiro aí o podcast, vocês lembram que eu falei da acupuntura. Essa história que ela veio
construída de uma forma muito, como é que eu vou dizer, julgadora sobre o voodoo. E daí trouxe essa ideia de que você pode manipular energia para o mal. E, na verdade, isso existe em vertentes mágicas que não são o voodoo. E pode ser usada para o mal se a pessoa quiser. Mas essas bonequinhas você encontra em mercados, sei lá, em vários mercados por aí que você encontra umas bonequinhas que são umas bonequinhas de trapinho e que as pessoas usam para fazer esse tipo de ritual, algumas pessoas. Mas não tem a ver com esse processo aqui que eu trago de arte-terapia. Porque, mesmo quando eu fiz a raiva, que foi o sentimento que me fez, nossa, eu não posso fazer um sentimento mal na boneca, ela veio para curar e me mostrar coisas, né? Para desbloquear, inclusive, os meus julgamentos internos sobre esse processo da raiva que eu tive muito tempo comigo mesma, né? Então, não tem a ver com o voodoo, porque eu não tenho nem estudo suficiente para entender o que eles fazem dentro daquela religião. Então, aqui eu deixo essa desmistificação aí também, para não ter... E também como tem as bonecas Waldorf, que existe processo curativo através de bonecas em outras culturas, né? Super. Não, mas legal, sim, muito bom. E a próxima, vamos ver. Beatriz Garcia. Essas bonecas são de magia de amarração? Um pouco a ver também com o que a gente estava falando do voodoo, né? Elas vão carregar energia, né? Elas vão carregar intenção. A amarração pode ser feita numa boneca, pode ser feita numa vela, pode ser feita com 2 pedaços de fio. Então, depende da intenção da pessoa, ela pode usar a boneca para o que ela quiser. Eu tive uma situação que uma pessoa insistiu muito para eu explicar como é que ela poderia usar a boneca nesse sentido. Uhum. E eu falei, nunca coloquei uma intenção dessa na boneca. Se a boneca quiser participar disso, eu libero a energia dela para ela participar, mas eu não vou te dar instrução nenhuma. Uhum. Porque esse é o meu limite, pessoal. Sim. Eu não vou te dar uma instrução para você fazer isso. E expliquei, inclusive, tudo de ruim que poderia acontecer, porque você quer prender uma pessoa no relacionamento, aquele relacionamento ele não vai dar certo, gente. Vai ter muito problema. Mas as pessoas estão, às vezes, habituadas a um relacionamento não ser um amor calmo e tranquilo, elas querem o estresse da coisa junto, né? E eu expliquei de várias formas, e eu precisei limpar a energia dessa boneca, eu precisei fazer vários processos para mim, para não ter reverberação desse processo, apesar de eu ter explicado tudo para a pessoa. Não sei se a pessoa fez ou não fez. Bom, não tem interesse. Colhe o que planta, né? Colhe o que mas planta. É para ele resolver isso aí. Vamos ver a próxima. Acho que tem mais uma. Tem mais uma. Aqui. Da Bruna Walter. Tenho problemas com a minha mãe. Como as bonecas podem me ajudar? Olha, tem bonecas, as mamas, né? Eu falo. As mamas. Eu tenho uma outra pequenininha aqui que é muito parecida com essa técnica, né? Essa aqui é só com o tecidinho. Elas podem trazer a compreensão do que você precisa em relação a essa energia da tua mãe que você está sentindo como um problema por causa do relacionamento de vocês. Aconteceu em consultório com uma pessoa que eu atendi que estava grávida, né? Eu não atendo grávidas porque o processo criativo normalmente está voltado ali para produzir o bebê, então ela já tinha mais de 7 meses ali de gravidez, então já dava para a gente fazer um processo um pouco mais profundo. E ela foi para fazer esta boneca do joelho, ela levou peças de roupa dela para fazer, para trazer essa bênção, a gente já tinha combinado antes. Quando ela chegou, ela viu essa boneca e uma outra mama também que eu tenho, que é mais baixinha, assim, mais atarracadinha, feita de lã. E ela falou, eu achei que eu vinha trabalhar a vinda do meu filho. E eu tô aqui porque, na verdade, eu tenho muitas questões com a minha maternidade, porque a minha mãe e eu não tivemos um bom relacionamento. E ela se emocionou muito com o processo, porque ela construiu essa relação de novo, fazendo a boneca. E ela entendeu que ela ia ser uma mãe diferente, inclusive para o filho que estava para nascer. Então, foi um processo bem lindo, dá para trabalhar isso sim.
É um processo bem emocionante, inclusive para mim que conduzo, assim, é bem bonito. Não tem como, né? Em algumas situações a gente não meio que lacrimejar junto, né? Eu me emociono. Eu não me importo, eu falo que sentir faz parte da terapia, e se eu me permito sentir, eu também sinto que eu estou autorizando as mulheres a sentir. Então, às vezes eu sinto mesmo, e eu conto para elas, assim, nossa, me emocionou, ou elas vêm, a gente se emociona junto. Faz parte. Ai, nossa, muito, muito lindo tudo. Amei, acho que todo mundo amou mesmo. Já estou com vontade de fazer até uma boneca também. Vamos marcar para fazer uma boneca. E eu agradecer você por esse carinho de trazer toda essa amorosidade nessa técnica tão linda, tão maravilhosa. Né? E tão transformadora. Ai, gratidão. Obrigada uma alegria mesmo. estar aqui com você e poder, né, trazer essas curandeiras. Eu falo que são minhas pequenas curandeiras. Pequenas curandeiras, isso mesmo. Gratidão. Obrigada. E como eu sempre falo, vamos despertar.